Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, aqui quem vos fala, o pastor Vitor. E eu recebi uma direção de Deus para estar gravando esse vídeo. Eu quero trazer algo para você, pastor, para você, irmão da igreja. Algumas coisas têm acontecido em nosso meio, têm passado despercebido. E eu tenho buscado de Deus, eu tenho buscado algum direcionamento de Deus. E eu pedi a Deus que Ele confirmasse para estar gravando esse áudio, esse vídeo para você, como um alerta. Não quero que você entenda que eu, pastor Vitor, está ensinando como você deve trabalhar, como você deve tratar, cuidar da sua igreja, da sua casa. Não é isso. Então aquilo que vai ser falado aqui, que você possa orar a Deus, fazer prova com Deus, perguntar a Deus, tá? Antes de qualquer coisa. E isso é um alerta, bloqueio ministerial dentro de igrejas e dentro de casas. Como o diabo tem neutralizado alguns crentes com coisas muito simples que passam despercebido nos nossos olhos. Amém? Mas antes disso, eu quero estar lendo um texto aqui na palavra do Senhor que se encontra em Tiago 4. Tá bom? Tiago, capítulo 4, versículo de número 4 também, que vai dizer, vamos lá. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E hoje, eu quero estar falando de 2 bloqueios ministeriais. Você diácono, diaconisa, você presbítero, pastor, que tem impedido você muitas das vezes de ouvir a voz de Deus, que tem impedido você de verdadeiramente crescer espiritual. Eu sei que no Brasil nós temos a nossa cultura é um pouco complicada, porque, como que eu posso dizer, o sucesso da igreja é pelo tamanho que ela é, pelo aquele pastor, aquele bispo construiu. Só que nós sabemos que no mundo espiritual isso não tem poder e nem valor algum, para as coisas de Deus, não desmerecendo nada disso. Tudo isso é muito importante, para Deus, arrebanhar a alma, cuidar das pessoas, mas precisamos estar de pé espiritualmente. E esse texto de Tiago, ele está falando sobre isso. E eu quero estar chamando a sua atenção, meu irmão, minha irmã, sobre 2 coisas que o inimigo tem trabalhado e poucas pessoas têm prestado atenção nisso. Tá bom? A primeira coisa, ali está dizendo que aquele que se torna amigo passivo do mundo se torna inimigo de Deus. A primeira coisa é a questão de crentes, está sendo bloqueado espiritualmente devido a alguns comportamentos. Primeiro comportamento, vamos falar de 2 coisas, mas a primeira coisa é a questão de filme. Filme de terror. O filme de terror, geralmente, esses filmes, eles são feito um ritual para esses filmes. Para que haja bloqueios mentais, espirituais, de maldição, entre outras coisas, dentro da casa dessas pessoas que colocam esse tipo de material dentro da casa. E algumas pessoas, quando vão orar, elas ficam bloqueadas, elas não discernem direito a voz de Deus, elas ficam temerosas, você passa a ter pensamentos e visões que não vêm da parte do Senhor. E está escrito na palavra de Deus: Deus vos deu espírito de poder e não de temor. Mas quem vê filme de terror tem um espírito de medo, que vai sondar a sua casa, vai sondar o seu quarto, porque é uma brecha, uma legalidade que você dá. Então você, pastor, você membro de igreja, você precisa entender isso. Com o avanço da teologia, tudo não tem nada a ver, tudo era da época, tudo... isso aqui é só cultura. E muitos têm se afundado por causa desse negócio de não tem nada a ver.
né? Então a pessoa já entra no escuro e fica lembrando daquela cena do filme, fica olhando, e você vai orar e você começa... Tá entendendo? Então o primeiro bloqueio espiritual que o inimigo tem conseguido para parar muitos crentes são os filmes de terror. São aquilo que traz medo, aquilo que traz desorientação, desfoque espiritual, são os filmes de terror. E muitos pastores, muitos membros, por não conhecer isso, por não saber disso, têm entrado num caminho errado, têm entrado por um caminho que as pessoas têm perdido o discernimento das coisas. Então, o primeiro bloqueio espiritual que o inimigo tem criado no meio da tecnologia é a questão dos filmes de terror, né? Tem outros, mas hoje eu estou falando especificamente desses. Cuidado com os filmes de terror. Esses filmes são feitos um ritual satânico para o levantamento desses filmes, né? E essas almas ficam presas através desses filmes de terror. Amém? Outra coisa que eu quero também falar, que tem bloqueado pastores, membros, obreiros, e quando eu falo isso, eu falo com muito carinho. Eu falo com muito carinho que não é eu ensinando ninguém a andar. Não é eu ensinando ninguém o que deve ser feito. Mas é um alerta para a gente prestar atenção. Tá? Então, outra coisa é amizade com pessoas ímpias. Tá? Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Nós vamos ver pessoas na frente de bar, pessoas dentro de churrasco, com funk, com mulheres rebolando, com pessoas xingando tudo quanto é nome, com filhos e parentes, e assim sucessivamente. E a gente vai ver como que essas pessoas têm perdido discernimento espiritual, como que elas têm esfriado, como que elas têm... porque está seguindo o caminho dos ímpios. Irmãos, Herodes Antipas, antes de cortar a cabeça de João Batista, prendeu ele. Antes de prender ele, ele foi induzido pela sua esposa Herodíade. Não demorou muito tempo, ele cortou a cabeça de João Batista. Então acredite, o ímpio, né? Ah, vou ganhar o ímpio. Desculpa, mas isso não é bíblico. Deus falou: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você está ali 5, 10 anos para ganhar a pessoa. Meu irmão, a pessoa não vai para a igreja. Desculpa, mas isso não tem base bíblica. Tá? Jesus chamou Mateus uma única vez, ele foi. Então assim, a pessoa está com a desculpa para ficar naquela roda. Eu quero te alertar porque o ímpio, ele vai fazer com que o seu normal vá evoluindo. Né? O seu normal hoje é isso aqui. É isso aqui. Mas com a convivência com o ímpio, já não tem nada a ver um vinzinho, já não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem... Assim aconteceu com Herodes Antipas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver só prender João, não tem nada a ver só de cortar a comida dele devagar, não tem, até que a cabeça de João foi cortada. Tá? Então, a presença dos ímpios, ela vai produzir erva daninha. Da mesma forma que se você andar com justo, com sábio, você se torna sábio, você andar com aquele que é tolo, você passa também com medo daquela mesa. Tá entendendo? Então, por isso que Jesus vai falar, nem só de pão viverá o homem. Então, o ímpio, ele vai fazendo que esse novo normal da gente vai descendo de santidade. Até chegar num ponto que a gente já não tem mais comunhão com Deus. Então, você pastor, você presbítero, você membro de igreja, toma muito cuidado com isso. Toma muito, talvez você tenha igreja grande, talvez você é grande até demais para estar ouvindo esse vídeo, vendo, e achando quem é esse cara para me dizer o que eu devo fazer da minha vida, mas não é isso. Não é isso. Estou querendo trazer um alerta. Bloqueios ministeriais que o inimigo tem destruído muita gente por não conhecer. Tá? Eu quero deixar isso para vocês hoje. Se afasta da roda dos escarnecedores. Se você quer estar na presença dos ímpios, que seja para levar eles para a igreja. Não para a churrascada dele, não para o estilo de vida que eles estão vivendo. E com desculpa ainda que vamos ganhar, que estamos fazendo diferença e não estamos nada. Não estamos nada.
Então, quero trazer esse alerta para a igreja. Cuidado com duas coisas. Filme de terror, que tem gerado maldição na casa de muita gente. E 2, andar na companhia de parentes ímpios, de pessoas ímpias, de amizades ímpias. E a Bíblia vai falar que comunhão há com as luzes e com as trevas. Tá bom? Então quero deixar essa orientação de Deus aqui para vocês, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus falou, né? Todo aquele que fizer o que eu vos mando, esses serão os meus amigos. Né? Então que a gente possa tomar esse caminho de vigilância dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa. Amém? Aqui é o pastor Vitor, saúdo todos com a paz do Senhor. Amém? Eu quero deixar esse alerta para vocês. Amém? Todo coração, muito obrigado pela atenção de vocês. Amém? Tchau, tchau.